Sempre que nós ouvimos a parábola do filho pródigo, naturalmente nos dirigimos o nosso pensamento e a nossa reflexão simplesmente para os erros que o filho pródigo cometeu. Mas gostaria de, nesta noite, certamente com a orientação do Espírito de Deus, pensar nos acertos do filho pródigo. Aquele homem que errou, aquele jovem que errou, cometeu erros gravíssimos, mas que soube tratar desses erros, soube entender os seus erros e buscou o caminho da reconciliação. O desejo do meu coração, querido, nesta noite, e durante toda a semana isso tem sido muito intenso no meu coração, e certamente creio que isso vem do coração de Deus, é que se entre nós, aqui, em casa, você que está cultuando ao Senhor, houver alguém na mesma situação do filho pródigo, em situação de erro, de transgressão, de pecado, que esta seja uma noite de reconciliação para a sua alegria, para a nossa alegria e para a glória de Deus. Porque o pai da parábola nos ama de maneira profunda, saiba disso, queridos. Deus nos ama profundamente e precisamos nos render a este amor de Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que o Senhor abençoe a leitura da sua bendita palavra, queridos. Ó Deus amado, diante de ti, ó Deus, encontra-se o teu povo amado, Pai, amado pelo Senhor. Diante de nós está a tua palavra bendita, Senhor. Diante de ti também está o teu servo que fala contigo. Fala-nos, ó Deus, agora, por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. O que poderia revelar para nós, meus irmãos, trazer de novo esta parábola do filho pródigo? Eu gostaria então de convidá-los a pensarem juntamente comigo, não apenas nos erros cometidos pelo filho pródigo, mas também nos seus acertos. Qualquer pessoa que cometa um erro, certamente tem o direito de consertar este erro
e de ter uma nova oportunidade. Afinal de contas, se analisarmos a nossa vida e o nosso próprio coração, quem pode afirmar que nunca errou, que nunca cometeu algo grave? Quantos de nós, se abríssemos aqui os lábios para proferir aquilo que está guardado lá no íntimo do nosso coração, que nós nos envergonhamos, e coisas que só nós e Deus sabemos, como nos sentiríamos se isto viesse à tona? Por isto é importante que nós pensemos que todos nós precisamos ter compaixão daqueles que caem, compaixão daqueles que saem da presença de Deus, compaixão daqueles e por aqueles que erram. Um dia eu cometi um erro muito feio. Eu saí daqui da igreja, saindo da igreja, peguei o meu carro, eu estava muito atrasado para uma outra atividade, e como bom carioca no volante, peguei esse nosso parque da cidade, mas voando com o carro, correndo e correndo de maneira inconsequente, sem perceber, porque o erro acontece assim muitas vezes, sem que nós percebamos. E quando me dei de frente com o quebra-mola, tive aquela reação natural de pisar muito firme no freio, pisei no freio, e o carro então, naquele momento, o carro rodou, e parou de frente, meus irmãos, para a lateral do carro que estava passando por mim, de modo que eu fiquei mais ou menos de frente para aquele homem, para aquele carro, para aquele motorista, com um palmo assim apenas de distância, e o meu carro poderia ter entrado por aquela porta e ter feito um estrago na vida daquele motorista. Ele olhou para mim, entre apavorado, branco, assustado. Eu pude fazer uma leitura labial dele. Ele disse para mim assim: você vai acabar fazendo besteira. Ele disse outra coisa. Fiquei tão envergonhado, olhei para ele e disse assim: perdão, perdão. E ele fez assim, como quem diz: pensa, meu filho, pensa. Vocês já imaginaram nas consequências de uma atitude inconsequente que eu estava passando ali? Um crente, se machuca o homem, Deus livre e guarde, o homem morre. Um pastor dirigindo de maneira imprudente um carro. Já pensaram que coisa tremenda? Pois a coisa acontece muitas vezes assim, meus queridos, de maneira sutil, como sutil certamente foi o pensamento que brotou no coração deste jovem, que tinha tudo nas mãos. Era um homem que vivia debaixo da guarda do seu pai, convivendo na sua família, convivendo com o seu irmão, mas de repente, e é isto que o texto nos deixa bem claro, este jovem percebeu que não estava muito bom do jeito que ele estava vivendo. Ele gostaria de experimentar, atenção, queridos jovens, queridos adolescentes, queridos irmãos, queria experimentar o que acontece ou o que acontecia longe, distante daquele ambiente saudável, daquele ambiente onde Deus era adorado, naquele ambiente onde havia ali certamente amor e havia fartura, porque o homem contado nesta parábola por Jesus era um homem que tinha muitas posses. Mas é interessante nós percebermos que Jesus contou esta parábola, porque diz o verso 1 do capítulo 5, que aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir, e eles murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Havia um incômodo no coração dos fariseus e dos escribas, porque Jesus se aproximava daquelas pessoas que viviam uma vida errada, não para fazer as coisas que ele fazia, mas para dar uma oportunidade de acerto, porque quem erra precisa de uma oportunidade para acertar. E esta é uma palavra para você, meu querido irmão, aqui nesta noite. Se você errou ou está vivendo no erro, esta é a noite, este é o momento de procurar o acerto para os erros que você tem vivido.
Então Jesus conta 3 parábolas para mostrar o quanto o ser humano é importante para Deus. Ele conta primeiro, dos versos 3 ao 7, a parábola da ovelha perdida. Quando 99 ficam no aprisco, o pastor vai buscar a ovelha perdida, traz de volta nos seus ombros, e há alegria no céu, porque a ovelha foi achada, o homem deu uma festa. A segunda parábola, dos versos 8 ao 10, uma moeda preciosa foi perdida por uma dona de casa, e a dona de casa encontra esta moeda, e ela ficou muito alegre, muito feliz, e convidou os vizinhos para se alegrar com ela. E a terceira parábola, que é esta do filho pródigo, Jesus contou também para mostrar que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando alguém resolve mudar de vida. Há alegria no céu quando alguém se rende da vida pecaminosa que tem vivido, mesmo invocando a Deus às vezes. Mas quando há arrependimento, há alegria no céu, queridos. Há alegria no céu. Voltando então ao texto, é importante que nós percebamos que a palavra pródigo é muito interessante. O que é o filho pródigo? A palavra pródigo significa desperdiçador ou extravagante. Este menino então, naquele contexto em que ele se encontrava ali, amparado pelo pai, tendo todo o conforto, decidiu errar, escolheu errar. E ele então diz a palavra de Deus, conforme nós acabamos de ler, que certo homem que tinha 2 filhos, no verso 11, o mais novo deles, este moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E este pai, queridos, que não tinha obrigação nenhuma de fazer isto, ele então, diz o texto, ele lhes repartiu os haveres. Meus irmãos, é muito importante para que nós possamos entender a profundidade desta situação, a extensão, o tamanho do erro deste jovem. É que naquela comunidade judaica, tradicional, patriarcal, um pedido desse, da herança com o pai ainda em vida, era considerado uma grande afronta. Era um grande desrespeito, era como se aquele filho no íntimo do seu coração afirmasse assim diante da sociedade: meu pai já morreu há muito tempo, ele já não existe para mim há muito tempo, apesar de eu conviver com ele, por isso eu quero a minha parte na herança. Ele fez algo, meus irmãos, terrível. Para vocês entenderem bem a dramaticidade desta situação, em casos como esse, um pai que era assim afrontado, ele levava o seu filho em praça pública e ali lhe esbofeteava, mostrando para a comunidade que aquele era um filho rebelde e que a partir daquele momento ele deixava inclusive de ser o seu filho por causa do tamanho da afronta. Foi esse o erro que o filho pródigo cometeu. E em outras situações ainda, o pai fazia e celebrava uma cerimônia fúnebre para testemunhar diante da sociedade que aquele seu filho estava morto. Para aquele filho não tinha mais jeito. Percebem por quê? O meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Era isso que representava. Para aquele jovem, a vida estava praticamente perdida antes dele perder todo o dinheiro que ele levou de casa. Ele foi um escândalo para a sociedade. Qual foi a consequência do erro, meu querido, deste jovem? Nós conhecemos imediatamente, a palavra nos diz, conforme ouvimos: passados não muitos dias, no verso 13, o filho mais moço, juntando tudo o que tinha e que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, ouça essa palavra, vivendo dissolutamente. Dissolutamente, meus irmãos, significa, no sentido original dessa palavra, que ele gastou o seu dinheiro com festas, gastou o seu dinheiro com mulheres, gastou o seu dinheiro com jogo, gastou o seu dinheiro de uma forma completamente inconsequente, gastou tudo quanto ele possuía.
Mas diz a palavra que depois de ter consumido tudo, verso 14, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. E uma coisa interessante que nós precisamos pensar, que quem erra como este jovem errou, e muitas vezes quem erra sem pensar nas consequências, quem erra apenas contando com a companhia de amigos, como ele imaginou que os amigos fossem ser a realização da sua vida, na hora do aperto os amigos somem, os amigos sumiram, os amigos desapareceram, e no momento da crise este jovem ficou completamente só, padecendo necessidade. Cadê os companheiros de farra? Cadê os amigos que eram melhores do que a companhia do pai, ou do irmão, ou dos empregados, ou naquela casa onde havia segurança, onde havia paz? Onde foram parar os amigos? Eu fiz uma visita certa vez a um presídio, já contei isso aqui, lá no Rio de Janeiro, e durante a nossa reunião ali, muitos daqueles presos me chegaram e me entregaram cartas, um bolo, saí de lá com um bolo de 20 cartas, que eles disseram: olha, o serviço social não está funcionando, coloca no correio para mim, por favor, coloque no correio. E aquelas cartas estavam abertas, e eu tive a curiosidade de abrir aquelas cartas, tirar, ler todas elas. Sabe o que me chamou a atenção, juventude, queridos irmãos? É que apenas uns 3 ou 4 daquelas 20 cartas, eles escreveram para parentes. A maioria escreveram aquelas cartas para amigos, dizendo assim: onde vocês estão? Por que vocês me abandonaram? Por que vocês me deixaram aqui? A maioria daquelas cartas procurava pelos amigos da farra, que na hora do aperto desapareceram. Onde estavam os amigos? Qual foi a consequência para o jovem, diante da ausência dos amigos? E é interessante estudar isso aqui. Ele foi, então, diz o verso 15, que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. A intenção do texto é nos informar, queridos, que aquele jovem desesperado começou a correr atrás de pessoas, e vejam o destaque do texto: ele agregou-se a um homem, ele colocou-se próximo daquele homem, começou a perturbar aquele homem. Eu preciso de um trabalho, eu estou morrendo de fome, eu preciso de um trabalho, eu preciso de alguém que me ajude. Mas veja que diz o verso 15, que o que este homem pôde fazer por ele, ou quis fazer por ele, está aí no verso 15. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Sabe o que significa para um judeu cuidar de porcos? Profunda humilhação, queridos, profunda humilhação. Mas a sua situação era ainda mais grave. Veja que o verso 16 diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem das alfarrobas que os porcos comiam, que era uma espécie de semente, algo duro, algo sem sabor, algo desagradável. Meus queridos, quantas consequências por uma atitude impensada. Você sabe qual é o momento exato em que você se encontra na sua vida nesta hora? Você sabe exatamente quais estão as portas que estão se abrindo, ou quem sabe quais as vozes você tem ouvido, tentando tirá-lo do caminho, assim como as vozes interior daquele jovem o tiraram de casa. E ele, saindo de casa, pôde experimentar, por conta do seu destempero, todas essas consequências, porque a palavra de Deus nos diz claramente: tudo que o homem semear, isso também se fará. O que a gente semeia, a gente colhe. Mas agora sim eu quero pensar com os irmãos, que este jovem que errou, este jovem pôde então começar a acertar esta situação de uma maneira muito interessante. Quero desafiá-lo a pensar, meu irmão, minha irmã, que se porventura você está em algum descaminho da sua vida, mesmo neste templo, mesmo sendo servo do Senhor há tanto tempo, ou aqueles que ainda não têm uma experiência com Jesus,
Não há nenhuma necessidade de você permanecer nesta situação. Abra os seus olhos, porque em primeiro lugar, o que aquele jovem fez para começar então a corrigir o seu erro, diz a palavra de Deus no verso 17, que ele caiu em si. Ele caiu em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Caiu em si. Começou a pensar que ele era feliz e não sabia. Começou a pensar e a valorizar o alimento que ele tinha todo dia à disposição. E nós, antes de lamentarmos se temos pouco ou muito alimento, é importante pensarmos que há muita gente que não tem absolutamente nada, meus irmãos. Aquele jovem começou a pensar como era bom eu estar ali na presença do meu pai. Eu tinha tudo o que eu precisava, mas agora eu estou aqui nesta situação. Felizmente ele caiu em si. Ele caiu em si. E talvez, quem saiba, ou quem sabe, nós precisamos deste despertamento, se há angústia no coração, tristezas por aquilo que não temos, e percebamos o quanto somos felizes com Jesus, meus irmãos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O segundo momento importante, quando este jovem começa a acertar depois de errar, além de ter caído em si e valorizado o que ele havia desperdiçado e jogado fora, ele decidiu se levantar. Ele disse no verso 18: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu levantar-me-ei. Ah, meus queridos, quantas pessoas estão caídas e não querem se levantar? Quantas pessoas, infelizmente, já se acostumaram com uma vida de pecado e não querem se consertar e preferem viver apenas pelas aparências. Quantas pessoas assim? Mas esse jovem caiu em si e este jovem decidiu se levantar. Eu levantar-me-ei, e completa dizendo: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Meu querido irmão, qualquer pecado é, antes de qualquer coisa, um pecado contra Deus. Quando pecamos, quando falhamos contra o nosso irmão, quando agimos indignamente, quando de maneira intencional ou com intenção mesmo, quando nós agredimos alguém ou cometemos um deslize, antes de qualquer coisa nós estamos cometendo um pecado contra Deus. Por isso o jovem disse: eu irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. O terceiro acerto desse jovem foi que ele reconheceu o seu pecado e reconheceu e entendeu que não era digno de nenhuma consideração. Veja o que ele disse. Então reconheceu o pecado, mas entendeu que não era digno de nenhuma consideração. Ele disse que falaria assim: eu já não sou digno de ser chamado o teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não pensou em barganhar com o seu pai. Quantas pessoas erram, queridos, e já tive a oportunidade de confrontar algumas pessoas no erro, e ao invés de assumirem o erro, jogam a culpa em outra pessoa. Ao invés de assumirem o erro, ainda ousam dizer: eu fiz o que fiz, mas tem gente que é muito pior do que eu. Meus amados, nós daremos contas, cada um de nós, diante de Deus, das nossas atitudes. Tem gente que faz muito pior do que eu não sou tão ruim quanto essas pessoas que estão por aí. Que orgulho! Que falta de quebrantamento, que falta do entendimento de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este jovem não barganhou, esse jovem não colocou a culpa em ninguém. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não sou digno. O quarto acerto deste jovem: ele não apenas imaginou o que ele faria, ele não apenas entendeu o que ele precisava fazer, mas diz-nos a palavra de Deus no verso 20, que ele levantou-se e foi para o seu pai. Ele, levantando-se,
foi para o seu pai. Tem gente que não toma a atitude prática para corrigir as coisas, mesmo quando sabe o que tem que fazer e o que precisa fazer. Está agindo errado, entende que a situação é complicada, mas eu vou continuar agindo desta mesma forma, apesar de saber que não deveria agir assim. Mas o jovem levantou-se e foi ter com o seu pai para consertar as coisas, para consertar as coisas. O quinto acerto deste jovem. Então ele confessou o seu pecado e rendeu-se completamente diante do seu pai, aguardando as consequências. E o filho disse, quando reencontrou-se com o pai: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas diz o verso 20, queridos, que antes ainda que o jovem pudesse ter feito aquele discurso, quando o seu pai o viu de longe, veja o verso 20, levantando-se foi para o seu pai, mas vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. Não houve naquele momento, querido, muito diferentemente do que aquele jovem certamente estava pensando que ocorreria, não houve crítica, não houve desprezo, não houve abandono, não houve recusa, mas houve ali braços abertos, esperando aquele filho perdido que há muito tempo estava sendo aguardado em casa. Como saiba, meu querido irmão, você que nos ouve neste momento, certamente o Senhor está há muito tempo com os braços abertos, esperando o momento da sua rendição, seja para reconhecer como Jesus como Filho de Deus, seja para abandonar uma vida de pecados que deliberadamente tem sido cometidos. Nenhuma repreensão, nenhuma. E quando se tem uma atitude assim, um quebrantamento sincero diante de Deus: Pai, eu pequei diante de Ti, e é isto que tornava Davi, queridos, o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, não é porque ele era um homem completamente incapaz de cometer erros, muito pelo contrário, mas quando ele pecava, ele se dobrava diante do Senhor, como ele afirma no Salmo 51, Senhor, contra Ti somente eu pequei e fiz aquilo que parece mal diante dos Teus olhos. Me perdoa, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. E houve alegria no céu por conta daquela confissão. E o Salmo 32, Davi então vai poder dizer: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Cujo pecado é coberto. E foi que o pai disse então para todos ali: trazei depressa, verso 22, a melhor roupa, nenhuma repreensão, trazer a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo. Nós vamos incluir esse menino na família de novo. Este menino estará novamente convivendo conosco com um anel no dedo que lhe dá dignidade e a marca de que ele pertence a uma família, e coloque sandália nos pés, porque o meu filho não é um escravo. Quem andava sem sandália nos pés geralmente eram os escravos. Este menino é meu filho, coloque uma sandália nos seus pés. Verso 23, tragam também o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Os fariseus que ouviam Jesus entraram em crise, porque para eles, azar desse filho que foi embora. Para eles, esse filho sofreu e tinha que continuar sofrendo o resto da vida, porque eles haviam quebrado a lei. Mas o Senhor Jesus estava mostrando com esta parábola que era instaurada a época da graça, a era da graça, da compaixão, da misericórdia, não que compactua com o erro, mas que promove no coração constrangimento, quebrantamento e arrependimento, e aqueles que se dobram diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, é o que diz a palavra do Senhor.
Conclusão, queridos. Como é que você está nesta noite? Como anda a sua vida? Quais são os pensamentos que têm norteado o seu coração? Será que alguém aqui está pensando, conforme diz o ditado, que a casa do vizinho é melhor do que a minha? Será que no meio dessa juventude tão bonita aqui, há esta tentação de pensar que lá fora, no mundão, a coisa é boa, lá é que é bom, lá é que eu vou me realizar como pessoa, como este jovem da parábola pensou, mas se deu mal, quebrou a cara, mas graças a Deus que ele buscou o caminho de volta. Que esta seja uma noite da busca do caminho de volta, queridos, para cada um de nós, e principalmente para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero concluir mesmo fazendo uma ilustração, lembrando de uma ilustração de uma história muito interessante, e nós estamos no Setembro Amarelo, que fala sobre o cuidado com relação ao suicídio, porque infelizmente muitas pessoas, como o filho pródigo, numa situação daquelas, pensam que só tem jeito o suicídio. Tem jeito, querido, sim, o Senhor está de braços abertos para receber você. Fuja dessa situação, fuja disso em nome de Jesus. Mas há uma ilustração muito interessante que nos ajuda a compreendermos esta parábola do filho pródigo, é a seguinte: conta-se que o homem muito rico, que tinha apenas um filho, ele tinha tristeza no seu coração por ver que nada daquilo que ele ensinava para o seu filho, aquele filho ouvia e obedecia. Era um filho desobediente, rebelde. Aliás, eu não consigo entender porque existem filhos desobedientes e rebeldes, quando tem tudo na vida para viverem bem, viverem tranquilos, viverem em casa, viverem na presença do Pai, viverem assim em comunhão. Mas o fato é que aquele jovem era um jovem rebelde. E aquele homem então chamou um dia aquele filho, porque este homem descobriu que estava com uma doença grave e ele era o seu único herdeiro. Ele chamou aquele filho e disse assim: meu filho, venha cá, você sabe as dificuldades que eu tenho com você, eu sofro por causa de você, pela sua teimosia, pela dureza do seu coração, e eu vou fazer um pedido para você, ver se você pela primeira e talvez única vez na sua vida, você seria ou será capaz de cumprir o que eu vou te dizer. Do jeito que você vive, eu sei que você vai perder tudo que você tem, que você vai herdar de mim, porque você não é um rapaz sensato, você vai perder. O jovem dizia: jamais eu vou desperdiçar isso, jamais, jamais. E ele disse: ainda assim, eu creio que você vai fazer isso. Eu quero então te fazer uma coisa, te dizer uma coisa. Você está vendo essa corda aqui? Essa forca? Eu vou amarrar esta forca aqui, neste quarto. E o levou ao quarto, colocou uma cadeira ali e disse para aquele filho: eu quero que você faça um juramento diante de mim, que no dia em que você perder tudo que eu conquistei, com muita luta, com muito sangue, com muito suor, no dia em que você perder tudo, no dia que você gastar o seu último centavo, você, numa atitude de dignidade, você virá a este quarto, você vai colocar esta corda no pescoço, e colocou uma cadeira e disse: eu quero que você se lance dessa cadeira e que você morra por causa da sua dureza de coração. E aquele jovem obviamente disse: jamais isso vai acontecer, eu juro, porque isso jamais vai acontecer. E o pai morreu, E como o jovem da parábola, pastor Neander, aquele jovem começou a viver dissolutamente, começou a gastar, porque quem tem um pouco mais de recursos sabe, é difícil conquistar, mas como é fácil acabar em seus recursos, como é fácil. E aquele jovem de fato perdeu tudo, acabou na miséria. E naquele momento ali na miséria, ele lembrou-se da palavra do seu pai, do juramento que ele havia feito ao seu pai, e ele disse: eu pela primeira vez, eu vou ser digno, até porque para a minha vida não tem mais jeito.
como para o filho pródigo não tinha jeito, querido. Para a minha vida não tem mais jeito, não tem solução. Estou desesperado, todos me abandonaram. Eu não tenho mais o que fazer, eu vou cumprir, pelo menos como última atitude da minha vida, a promessa que eu fiz ao meu pai. Conta então essa ilustração, a história que o homem foi, de fato, colocou a corda no seu pescoço, subiu na cadeira e ele pulou da cadeira. Quando ele pulou da cadeira, a corda se soltou daquele lugar onde estava amarrado, e junto com a ponta da corda, caiu então uma caixa que estava amarrada na ponta daquela corda, e ele então apavorado, pensando que já estivesse até do outro lado da vida, ele percebeu que o laço havia se soltado, a corda havia arrebentado, e havia uma caixa que fora ali deixada amarrada junto daquela corda. E dentro daquela caixa tinha um bilhete dizendo assim: meu filho, como você, pelo menos por uma vez na vida, você foi honrado e cumpriu com a sua palavra, aqui está, amarrado naquela caixa, um tesouro que eu deixei separado para você poder recomeçar a sua vida. Você vai recomeçar a sua vida. E diz então a história que aquele jovem, por força desta lição, tendo aquela segunda oportunidade, começou algo tremendamente novo na sua história. O que isso tem a ver comigo e com você, meu irmão? O que isso tem a ver conosco? O que esta parábola do filho pródigo tem a ver conosco? Um dia todos nós pecamos contra o nosso Deus e nós éramos dignos de morte. Mas a vida de Jesus Cristo derramada na cruz do Calvário foi esta segunda oportunidade, quando aquela cruz que deveria ser minha e ser sua, quando aquela forca deveria ser colocada no nosso pescoço, ela serviu de uma nova oportunidade. E o Senhor quer te dar e quer nos dar uma nova oportunidade nessa noite, meu irmão, nessa noite. Não sei o que você está passando na vida, talvez você esteja pensando, não tem mais jeito, tem jeito sim. O Senhor da parábola está de braços abertos te esperando. O Senhor da parábola quer de fato celebrar a sua volta para casa, mas para isso, haja com dignidade. Se tem erro, conserte. Se tem coisa que precisa ser reparada, repare. Se a sua vida não está segundo aquilo que a palavra de Deus tem para nós, viva isso intensamente enquanto é tempo, queridos, enquanto é tempo, porque uma hora o tempo pode passar e pode acabar. Que nos abençoe o Senhor, portanto, queridos, que esta seja a sua noite de libertação. Se você literalmente está com uma corda no pescoço em qualquer área da sua vida, essa palavra de Deus é para você. Tem jeito, o Senhor está de braços abertos. Faça como o jovem da parábola, caia em si, humilhe-se, reconheça os seus pecados, reconheça o poder de Deus, reconheça aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, porque assim certamente Ele o fará. Que Deus nos abençoe.